João, capítulo 9, versículo 1. João 9, 1. João 9, 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou a terra com saliva aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se, voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou a terra com saliva nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. O homem chamado Jesus. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade de pensar, ó Deus, na Tua palavra, junto de meu irmão, junto de minha irmã. Tanto os que estão aqui dentro do templo, quanto os que estão online. Obrigado por essa oportunidade. Me dê graça, eu te peço, unção, sensibilidade. Deus, eu quero falar com o teu povo, com os teus filhos, a respeito daquilo que o Senhor tem para falar e fazer através da minha vida. Me dê graça, eu te peço, tenha misericórdia da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Nós temos alguns casos de cegos sendo tocados por Deus na Bíblia. E esse caso, ele traz para nós a história de um cego. O verso 1 diz dessa forma: um cego de nascença. Ele nasce cego, ele cresce cego, ele se desenvolve sendo cego. Ele fica adulto sendo cego. A vida daquele rapaz era uma vida de
ouvir, de sentir o cheiro, de tocar. Então, ele tocava, muita coisa ele conhecia através e tão somente a partir do toque. Outras ele conhecia pelo som, outras ele conhecia pelo cheiro. Era assim que ele conhecia o mundo. Era assim que tudo era apresentado para ele. Ele vai e ele se desenvolve, fazendo com que habilidades fossem desenvolvidas de uma maneira excepcional para suprir a deficiência que ele tinha nos olhos. Eu me lembro uma vez, eu fiz uma coisa que não é muito aconselhável ou aconselhado. Eu estava voltando para casa, era, não sei, 10 horas, 10 e meia, 11 horas, 11 e meia, não sei, era à noite. Eu estava voltando para casa, passando em frente ao shopping. Tinha um rapaz no ponto do ônibus. Esse rapaz, ele deu sinal, ele estava com uma dessas, não sei como chama, dessas vareta, guia, que um cego costuma usar. E ele deu um sinal com a mão, eu fui tocado naquele momento, eu parei, e ele pediu uma carona para mim. É perigoso você parar para dar carona para alguém que você nunca viu, que você não conhece. Não é das coisas mais seguras a se fazer. Mas, naquele dia, naquele momento, eu não considerei isso daí. Eu parei, perguntei o que ele queria, falou: tem como você me dar uma carona até a Vila Independência? E eu fui tocado pela situação. E falei para ele: entra aí. E na época eu tinha um carro que tinha um barulho dentro do carro, que eu já tinha tentado de tudo quanto era jeito achar o barulho. E eu não achava o barulho. E esse rapaz, cego, sentou do meu lado, nós fomos conversando, aquela conversa de ônibus, né? Será que vai chover? Será que vai esfriar? Está noite, mas daqui a pouco fica dia. Aquela conversa que não vai levar para lugar nenhum. Aí ele, tão logo o carro começou a andar, ele falou: está com uma peça solta aí na frente, né? Falei: pois é. A peça está solta, eu já tentei achar o que é, não consegui achar. E aí ele pôs a mão bem embaixo. Ele falou: está aqui. Aí, no dia seguinte, eu fui olhar onde ele mostrou. E realmente estava lá a peça solta. Ele até falou para mim, falou: nós cegos acabamos desenvolvendo outras habilidades, porque nós não vemos, então nós temos que ter um ouvido acurado, um ouvido bom, um nariz bom, a nossa mão tem que estar bem sensível para nós percebermos coisas que os nossos olhos não veem. E toda vez que eu prego esse texto, eu me lembro dessa oportunidade. Eu me lembro do que aquele rapaz que vivia essa situação de portar uma deficiência, de ser um cego, ele vivia na pele e ele me ensinou algo que até então eu não havia parado para pensar. E aqui o texto nos convida a pensar: era um cego de nascença. Sendo ele um cego de nascença, eu por causa dessa experiência que eu vivi, eu posso afirmar
com certeza, ele foi forçado no decorrer da vida dele a desenvolver algumas habilidades extras. Ele foi forçado. A vida exigiu isso dele. A vida exigiu dele. E o fato é que, sendo esse homem cego e tendo algumas habilidades extras sendo desenvolvidas, chega um dado momento em que ele está próximo de Jesus. E é interessante que quando ele está próximo de Jesus, o verso de número 2 vai nos mostrar, verso 2, Vitor, por favor. O verso de número 2 vai nos mostrar assim, ó: os discípulos estavam procurando achar um culpado. Você vê que quando a pessoa está passando por um problema, aí nós temos o exemplo dos discípulos. Geralmente, não é sempre, não é 100%, mas muitas vezes a pessoa tenta achar uma culpa, achar um erro, achar um motivo, achar o porquê daquele fato na vida da pessoa. Os discípulos, eles queriam saber quem foi que pecou, quem foi que errou. Com outras palavras, de quem é a culpa? É dele? A culpa é dos pais? Alguém tem que levar a culpa. E muitas vezes nós nos vemos assim, se nós não tomamos cuidado. Nós começamos a olhar para situações, seja na nossa vida, seja na vida do outro, nós começamos a olhar e começamos a procurar culpado. E nessa de procurar culpado, muitas vezes nós acabamos pecando. Inclusive porque acabamos julgando. Conversamos sobre a justiça de Deus no domingo, mas é oportuno falar um pouco nessa manhã. Nós não fomos estabelecidos juiz na vida de ninguém, nem na nossa. Há um juiz, um justo juiz, que vai julgar tudo e todos. Então, o cuidado para não ficar querendo procurar culpados. Porque quando eu começo a procurar culpados, eu estou a um passo de arrumar uma confusão na minha casa. E de repente eu venho para a igreja para fazer campanha pela minha família. Mas dentro da minha própria casa eu estou arrumando confusão por causa das dificuldades ali estabelecidas e eu procurando apontar o dedo para alguém. A culpa é do marido, não, a culpa é da esposa. A culpa é da sogra, não, a culpa é do sogro. Não, a culpa é da nora, não, a culpa é do genro. Não, a culpa é do filho, não, a culpa é da tia. Não, a culpa é da avó. E no meio desse negócio de procurar a culpa sobra para o totó. Não, a culpa é do cachorro. A culpa é do gatinho. Por quê? Começa a procurar culpa. E nessa, é aí que o inimigo trabalha. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa e nós falávamos dentro dessa linha de raciocínio, o inimigo, o que ele puder fazer para colocar coisa na nossa cabeça, para fazer com que nós nos sintamos o pior de todos, a ponto de sentirmos o desejo, a vontade de nos afastar de Cristo, ele faz. Ele convida, ele põe coisa na nossa mente. Então, ficar procurando culpado é um perigo. E os discípulos estavam procurando culpado. No verso de número 3, Jesus diz assim, ó: nem ele nem os pais dele pecaram. Você vê que Jesus, ele vai e ele simplesmente esclarece a situação, dizendo assim, ó: isso aí não é por causa de pecado. Isso aí não é porque alguém fez o que não era certo fazer. Aí ele complementa dizendo, verso 3, isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele, na vida dele. E é aí que eu acho importante nós pensarmos, porque Jesus está dizendo, isso aconteceu, quando aconteceu? Ele nasceu cego, mas quando aconteceu?
no início da gestação, na concepção daquela criança. Isso aconteceu para quê? Para que a obra de Deus fosse manifesta na vida dele. E eu sou convidado a lembrar de um outro momento, onde havia uma pessoa chamada Lázaro, que estava morto. A informação chega até Jesus. Jesus é advertido, Lázaro está doente, e Jesus fica onde ele está. E os discípulos parece que não entenderam. Aí Jesus afirma: ele morreu, mas não se preocupa, porque isso aconteceu para que fosse manifesto o quê? A glória de Deus. Então, são coisas que nós, com a Bíblia aberta, nós temos a oportunidade de pensar. Nós temos a oportunidade de escolher duas vias de reflexão. A primeira via, fica reclamando de tudo e reclamando de todos. A segunda via, buscar em Deus a mudança da situação. São dois caminhos, não tem três ou quatro. Eu posso ficar reclamando da vida, como muita gente faz, só reclama. Com isso traz dificuldade para si, com isso causa dificuldade no entorno, com isso gera cada vez mais problemas. Ou eu posso buscar em Deus o milagre. Lição da célula dessa semana. Quem já foi para a célula já ouviu, quem ainda não foi e vai para a célula essa semana vai ouvir. Lucas 2, do 21 até o 40 foi o texto lido, e eu, juntamente com os líderes de célula, vamos enfatizar para a nossa reflexão o verso 40, que diz: ele, Jesus, o menino, ele crescia, ele se fortalecia, ele se enchia de sabedoria, e a mão de Deus estava, não é a mão de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Desenvolvimento. Encarar o processo. Aceitar o processo do desenvolvimento na própria vida. Jesus estava vivendo o processo de crescer. E muitas vezes nós não crescemos, nós ficamos como nenenzinhos, bebezinhos espirituais. Qualquer coisa a gente já faz, não quero mais, estou triste, estou chateado, estou magoado. Qualquer coisinha já magoa, já chateia. Qualquer coisinha pede uma chupeta espiritual. Qualquer coisinha pede a mamadeira espiritual. Qualquer coisinha enche a fralda, aí tem que trocar a fralda do nenezinho espiritual. Se não abre o olho, a pessoa ela não vive o processo do desenvolvimento. E é um bebê, espiritualmente falando, é um bebê. 40 anos dentro da igreja, mas continua sendo um bebê. Não amadureceu, não cresceu, não se desenvolveu, não foi capaz de se fortalecer. A importância do fortalecimento, a importância de conseguir parar em pé, mesmo diante das dificuldades que vêm e que batem. Jesus falou a respeito disso, ele disse: a pessoa que ouve a palavra, mas não pratica a palavra, é comparado a alguém que constrói a casa sobre a areia, vem vento, vem rio, vem chuva, bate, a casa cai. Por quê? Porque não há fortalecimento, não há solidificação, não há profundidade, não há constância, e isso faz com que a pessoa, qualquer vento que bata, ela caia. Então aqui nós temos o quê? Um rapaz cego por nascença, de nascença, ele nasceu cego. Nós temos discípulos olhando e procurando achar culpado, e nós temos Jesus dizendo: é uma grande oportunidade para que a obra de Deus seja manifesta nessa vida, nessa casa, nessa família. Aí nós é que temos que nos achar dentro do texto. Nós é que temos que fazer a reflexão e entender: opa, pera lá, o que é que eu estou fazendo aqui nesse templo, nessa manhã de quarta-feira? Se eu não estiver enganado, dia 19 de junho, é isso? O que eu estou fazendo nessa quarta-feira?
Eu estou aqui para ficar procurando culpa das minhas dificuldades. Eu estou aqui para, de algum jeito, ter uma revelação da parte de Deus para saber quem que é o culpado do problema. Ou eu estou aqui para buscar em Deus a manifestação da glória dele na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha empresa, nos meus negócios, através da minha vida, onde quer que eu passe. É a grande oportunidade. Aquele rapaz, eu acho importante nós pensarmos na história daquele rapaz, porque ele nasce cego. Eu comecei conversando com você de um exemplo que eu tive na prática há anos atrás, falando de um outro cego que desenvolveu a audição, desenvolveu o olfato, desenvolveu o toque, o tato, desenvolveu. Quer dizer, às vezes, enquanto a nossa resposta não chega, enquanto o nosso milagre não chega, o que é que está sendo desenvolvido na nossa vida? Nós estamos dando oportunidade para que Deus desenvolva em nossa vida outras habilidades até que o milagre não se realize. Porque às vezes nós ficamos tão, aí me permita falar assim, sem falar com falta de respeito, mas às vezes nós ficamos tão cegos procurando uma coisa, e nós ficamos cegos naquela situação, que nós esquecemos tudo que está à nossa volta, nós esquecemos tudo que Deus pode fazer na nossa vida. A cegueira, ela faz com que nós paremos com a nossa vida, quando na verdade a cegueira, ela poderia contribuir para que nós desenvolvêssemos outras habilidades, outros dons, outras facilidades que Deus tem nos dado. A cegueira na vida daquele rapaz, eu tenho a certeza disso, eu posso afirmar com a certeza absoluta. Não está na Bíblia, mas eu ouvi alguém cego falando com a boca, com a própria boca. Eu tenho certeza. Quanto tempo esse rapaz tinha de vida? Aqui nós vamos entender que é tempo de vida. Esse tempo serviu para desenvolver na vida dele habilidades. Assim, às vezes nós estamos esperando respostas, respostas que já faz algum tempo que nós esperamos, e enquanto a nossa resposta não chega, o que é ou qual área da nossa vida foi desenvolvida? O que Deus está tendo a oportunidade de fazer na nossa vida, enquanto o nosso milagre não chega? Porque se nós não tomamos cuidado, nós ficamos obcecados por algo e abrimos mão de tudo. Vou dar um exemplo muito comum, que eu vejo muito acontecer, tanto lá fora quanto aqui dentro. Quando um jovem, seja ele menino ou seja ela menina, tem nada de menines, é menino ou menina. Eu vou usar o exemplo dos jovens, mas não é só com o jovem que acontece isso, não. Quando ele começa a gostar de uma menina, ou ela começa a gostar do menino, eles ficam tão cegos, mas tão cegos, que eles abandonam todos os outros que estão à volta dele. Eles param de se relacionar com os outros. Eu fico olhando, eu fico tão triste com isso, eu fico tão incomodado com isso, mas é coisa que não tem muito o que fazer, senão tendo a oportunidade de orientar. E muitas vezes a turma não quer orientação, essa que é a verdade. A pessoa, ela está cega, ela não consegue enxergar, que à volta há outros tantos amigos a se fazer, outras tantas amigas, não consegue enxergar. Não, porque fulano chegou, fulana chegou, eu tenho que ir lá, e ficar lá assim, babando, esquecendo tudo que está. Esse é um bom exemplo disso. Isso é um bom exemplo, e é fácil da gente entender, porque isso acontece todos os dias, em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. Às vezes a pessoa, ela não consegue entender
À volta dela, o mundo está girando. O mundo continua a girar. Então, irmão, irmã, me permita, nessa primeira parte dessa reflexão que nós estamos fazendo, me permita pontuar com todo respeito, mas me permita pontuar esse tempo importante na sua, na minha e na nossa vida. Enquanto o nosso milagre não chega, nós não podemos abrir mão do aprendizado que Deus tem nos oferecido em outras áreas da nossa vida. Nós não podemos abrir mão, fugir do processo que Deus ele tem desenvolvido em outras áreas da nossa vida. Nós não podemos. Essa é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Isso acontece muito quando a pessoa ela vem para a igreja porque ela está precisando de uma bênção. Ela está precisando de uma bênção. Eu quero ir lá na igreja porque eu preciso de uma bênção. A bênção tal. Só que a bênção tal, ela não chega no dia que a pessoa está esperando. Enquanto isso, a pessoa ouve falar de salvação. Ela nunca tinha parado para pensar em salvação. Ela ouve que Jesus salva. Jesus salva. Outro dia eu conversava com uma família e falava para uma família muito religiosa. Um casal de jovens, muito religioso. Até comentei. Tinha a espada de São Jorge na porta da casa para nenhum mal entrar. Até falei disso daí. Esse casal de jovens, principalmente o rapaz, muito religioso, colocando a confiança dele em tantos santos, em tanta coisa. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Converso com ele com a Bíblia aberta ou faço de conta que eu não estou entendendo o que ele quer saber? Você fica entre a cruz e a espada. Eu abri o texto lá da história do Paulo no Areópago. Paulo lá em Atenas, um povo que gostava de ouvir novas filosofias, novos conceitos, um povo que gostava de ouvir novidade. E eles tinham naquele lugar chamado Areópago, que era o lugar onde as pessoas se reuniam para ouvir alguém falar. Eles tinham imagem de tudo quanto era santo. E tinha um lugar que estava vazio. E estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Porque eles tinham medo de adorar muito santo e esquecer algum santo. E com isso acabarem sofrendo a punição. Então o Paulo fala, está vendo ali onde está o Deus desconhecido, que não tem imagem nenhuma? Esse daí é o Deus que eu estou pregando para você. E esse é o Deus que muda toda a história. E você tendo esse Deus, você não vai precisar de mais nenhum desses outros deuses. Eu peguei, eu conversei, eu expliquei e fui embora com ele. Creio que ficou meio chateadinho, meio murchinho. Ele até falou, não, porque lá na minha casa eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso tudo é mentira. Isso tudo é enganação. Você está sendo enganado. Eu fui enganado até os 25 anos de idade, até que meu entendimento foi aberto. Aí eu mostrei para ele, está na Bíblia, o que é cegado é o entendimento da pessoa e não a vista, porque a vista a pessoa pode ser cega, mas ela tem outros meios pelo qual ela possa se comunicar. Agora, com o entendimento cegado, a pessoa fica com uma cabeça dura, mais dura que a pedra. Com o entendimento cegado, a pessoa se mostra teimosa igual uma mula. O entendimento cegado, a pessoa não vai para lugar nenhum. Pior do que não ir para lugar nenhum, ela retrocede na vida. Esse rapaz era cego de nascença. E Jesus fala assim, a obra de Deus vai ser manifesta na vida desse rapaz. Você está entendendo até aqui, sim ou não?
eu estou conversando com você de uma história, mas eu estou tomando a liberdade de expandir um pouco a história para nós podermos pensar algumas coisas além do que está registrado aqui, mas com a luz da Bíblia sobre a nossa vida. Há um processo sendo realizado na nossa vida. Há um processo nas mais variadas áreas da nossa vida. E, às vezes, enquanto aquela determinada resposta não chega, outras áreas estão sendo trabalhadas por Deus e nós temos que saber entender e receber e aprender com isso. Verso 4 fala, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, está falando dos tempos. Existe o tempo determinado para cada situação e nós temos que tomar cuidado para não perder o tempo. Porque tem muita gente querendo fazer algo na hora errada. Hora de chorar, tem que chorar, mas a hora de sorrir, tem que sorrir. Tem gente que quando é para chorar, está sorrindo, e quando é para sorrir, está chorando. Inverte tudo. Já ouviu falar de gente que tem um relógio invertido no corpo? Tem gente que é assim, está tudo invertido, está tudo nos avessos. Verso 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou com terra, com saliva e aplicou aos olhos do homem. O verso de número 6 vai nos ensinar a entender que o jeito que Deus trabalha é um jeito pessoal e particular para cada casa bela, para cada família. O jeito que Ele trabalha na minha casa é de um jeito, o jeito que Ele trabalha na sua casa é de outro jeito. O jeito que Ele trabalha na casa da Marlene é de outro jeito. E na casa de cada um de nós tem um jeito. Aqui, imagina só, esse rapaz sabendo que Jesus estava fazendo barro com saliva e com terra. E ia pôr no olho dele. Imagine se ele fala, não, eu quero ver. Mas desse jeito não. Ele estava cego até hoje. A gente tem que entender que existem caminhos, existem meios pelos quais Deus usa para trabalhar na nossa vida. Existem situações onde é chover no molhado. É aquela pessoa que pede para Deus, Deus, eu quero paciência. E na cabeça da pessoa ela pede paciência para Deus, Deus vai colocar ela numa rede, numa ilha deserta, deitada numa rede, bebendo água de coco, tomando sol, e um óculos de sol e lá na boa. Tem gente que pensa que a paciência vai vir desse jeito. Para desenvolver paciência, Deus coloca a gente para nos perturbar. Deus coloca a gente para nos encher o picuá, como costuma falar. Para desenvolver paciência, a gente vai passar pela prova do fogo. E muitas vezes a prova do fogo está dentro da nossa casa. Outras vezes está com um colega que nós trabalhamos no dia a dia. Outras vezes que cada um tem um raio de envolvimento. Tem gente que se envolve com muita gente. Tem gente que se envolve com pouca gente. Tem gente que se envolve só com os irmãos da igreja. Igreja, casa, casa, igreja. Igreja, trabalho, trabalho, casa, casa, igreja. Tem gente que o círculo social é muito pequeno. Aí Deus vai usar gente da onde? Ele vai usar gente da igreja. Aí Ele põe um irmão, aqueles irmãos perturbados, sabe? Você já viu o irmão perturbado? Que tem uns irmãos que é perturbado. Ele põe aquele irmão perturbado, aquela irmã tribulação, para torrar nossa paciência, para desenvolver em nós aquilo que nós estamos pedindo. Então, aqui o versículo 6 mostra assim, ele age, ele trabalha do jeito dele. E nós apenas e tão somente precisamos acreditar que Ele sabe o melhor jeito para trabalhar na nossa vida, porque nós somos barro e Ele é o oleiro. Ele sabe, irmão. Ele sabe, irmã. Fica tranquila. Ele está no controle da situação. Verso 7, vem a chave da resposta na vida de qualquer pessoa, quando Jesus diz para o rapaz, vá até o tanque, e o versículo diz assim, o homem foi, se lavou e voltou. Obediência. O que tem de gente que é desobediente à palavra de Deus, o que tem de gente que é questionador, não no sentido de querer aprender, de querer entender, no sentido de querer saber, mas por que desse jeito? Igual o Naamã,
Vai, Naamã, mergulha assim 7 vezes no Rio Jordão. Mas por que no Rio Jordão? Podia ser no Abana, podia ser no Farfar, podia ser em outro rio melhor. Por que tem que ser no Jordão? Porque é no Jordão. Se fosse para se banhar na bacia dentro da sua casa, ele falava, na bacia dentro da sua casa. Tem gente que tem uma dificuldade para obedecer. Se Deus fala que é desse jeito e pronto. Vou querer ficar questionando, perguntando, argumentando com Deus, para quê? Mas tem gente que fica argumentando, tem gente que fica só a título de esclarecimento. Não é só a título de esclarecimento, é porque a desobediência ela é uma realidade na vida da pessoa. Então ela tem que camuflar a desobediência fazendo questionamentos muitas vezes. Aqui ele falou, vai lá, se lava. Nós não vemos o rapaz reclamando, perguntando. Nós vemos o rapaz indo e voltando. É o que a Bíblia registra, através do evangelista João. Aí a Bíblia diz assim, ó, o homem foi, lavou-se e voltou como? Vendo. Verso 7. Está escrito ali, ó. Voltou vendo. Como que ele foi? Cego. Mas ele foi. Como que ele voltou? Vendo. Por quê? Porque Jesus estava agindo na vida dele. Jesus estava operando. Não dá para a gente imaginar com exatidão o que passou na cabeça daquele rapaz, do lugar que ele estava até o tanque. Mas nós podemos imaginar situações que de repente ele indo até o tanque, talvez ele foi até o tanque confiante, estou indo buscar a minha bênção, estou indo buscar o meu milagre, a minha resposta vai chegar, o meu milagre vai acontecer, é hoje. Talvez ele foi indagando, questionando, será que isso vai acontecer? Será que isso vai funcionar? Eu particularmente não acredito que ele foi questionando. Não acredito. Eu acredito que ele foi na certeza, porque a Bíblia ensina que onde há dúvida, aí tem pecado. A dúvida, ela gera o pecado. Ele foi na certeza, eu vou lá, vou me lavar e vou voltar para contar a bênção. E ele volta para contar a bênção. Verso de número 8 diz, os vizinhos que antes viam ele mendigando, começaram a conversar. Mas não é esse, aquele que ficava sentado ali, mendigando. Alguns, no verso 9, diziam, é ele mesmo. Outros já diziam, não é ele não, parece ele. Você vê como que as pessoas, depois que o milagre acontece, elas têm dificuldade de aceitar o milagre na vida da pessoa? Você vê como que alguns, não tem como você não reconhecer alguém que passou a vida sentado pedindo esmola. É ele mesmo. Na vida dele o milagre aconteceu. Mas tem gente que tem dificuldade de acreditar que Deus está agindo na nossa vida, que Deus está operando na nossa vida, que Deus está transformando a nossa vida, que Deus está operando o grande milagre da salvação na nossa vida. Ah, é ele. Não é ele. Aí o próprio cego, que não é mais cego, ele dizia, sou eu. Olha, ele tem que afirmar, sou eu. Pode acreditar, sou eu. E aí vem o versículo chave da lição. Verso de número 11. No 10 eles perguntam, mas como que seus olhos foram abertos? E no versículo 11, ele responde, o homem chamado Jesus. Como que isso aconteceu? O homem chamado Jesus. Mas você era cego, agora você não é mais. Pois é. Eu me encontrei com o homem chamado Jesus. Mas você vivia mendigando. Agora vai deixar de mendigar? O homem chamado Jesus. Mas você era desprezado, era humilhado até. As pessoas não queriam saber de você. Mas o homem chamado Jesus. É isso que nós temos que pensar, que entender nessa manhã, para finalizar a nossa conversa. O nosso encontro com o homem chamado Jesus muda a nossa história. Quanto tempo
Não dá para falar, nós não sabemos ao certo quanto tempo esse cego viveu desse jeito. Nós só sabemos que quando ele se encontrou com o homem chamado Jesus, a história dele foi mudada. Enquanto ele não teve a história dele mudada, outras áreas da vida dele foram sendo desenvolvidas. Por isso eu incentivo você, como você, eu imagino, tem buscado respostas em Deus. As respostas que você tem buscado talvez ainda não chegaram, mas enquanto isso Deus está trabalhando na sua vida. Não deixe, não abra mão do processo de Deus para te preparar, para que você possa desfrutar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não abra mão. A bênção do Senhor, ela enriquece, ela não traz dores. Eu tenho visto pessoa falando aí, recebi minha bênção, tomei posse da minha bênção, é minha bênção. 2 semanas depois, era laço. Bênção é laço. Dá para resolver o que é? Tem gente que leva uma vida meio estranha, espiritualmente falando. Nossa vida é de Jesus. Nós entregamos a vida para Jesus. Eu vou encerrar lembrando da história do Jó. Jó era um homem de Deus. Quanta coisa aconteceu na vida do Jó. Mas o Jó permaneceu sendo de Deus. E no final da história do Jó, ele tinha o dobro do que ele tinha no começo da história. Por quê? Porque Deus, ele trabalha, ele age, ele faz, ele movimenta. Põe isso na sua cabeça, põe isso no seu coração. Você vem aqui para ter o seu encontro com o homem chamado Jesus. E esse nome, ele é um nome poderoso. Ele é um nome que muda vidas, histórias, situações. Ele é um nome que muda. Aceite o processo, passe pelo processo, se desenvolva no processo e se prepare para que o milagre aconteça na sua vida e você esteja pronta para desfrutar do milagre em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Hora de orar. Pega seu pedido aí, referente a mais um dia da campanha do poderoso nome de Jesus. Eu estou perdido. Hoje qual dia da campanha é? Me ajudem, por favor. Quarto, né? Ok. Quarto. Semana que vem a gente encerra. Pega seu material de oração. Converse com Jesus agora. Converse sem se preocupar em querer colocar vinagre na cabeça do caqui. É interessante que esses dias eu falei do vinagre na cabeça do caqui, pastora Kátia. Preguei aqui de manhã e falei. Saímos daqui, fomos tomar um café ali no shopping. Aí veio uma pessoa e encostou em mim. Que coisa, pastor! Ainda hoje, antes de eu sair de casa, eu coloquei vinagre na cabeça do caqui. Falei, então, Deus viu. E Deus estava falando com você. Mas Ele estava falando comigo também. Para a gente não querer acelerar o processo. Calma, tenha paciência. Pega seu material de oração. Vamos orar. Senhor, obrigado, muito obrigado por essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Por essa oportunidade, meu Deus, de ouvir a Tua palavra. Eu sei, Deus, que muitas vezes o tempo, ele tenta fazer com que nós acabemos abrindo mão do milagre. Na verdade, o tempo não pode fazer isso. O tempo contribui no processo para que outras habilidades na nossa vida sejam desenvolvidas, para que outras áreas da nossa vida sejam desenvolvidas. Eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã que espera por um milagre, talvez um milagre já de longa data, talvez um milagre, Deus, que faz pouco tempo essa pessoa está buscando, não importa quanto tempo faz, o importante
é que o Senhor está no controle da situação. E que o homem chamado Jesus, esteja agindo na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Manifesta teu poder, manifesta tua bondade, tua misericórdia. O milagre aconteça, Deus, em nome de Jesus. E como aquele rapaz que foi, se lavou e voltou para contar a bênção, esse irmão, essa irmã também tenha esse procedimento de desfrutar do milagre, de voltar para contar o milagre, em nome de Jesus. Eu os abençoo para a glória do teu nome. Diga amém. Glória a Deus. Você vai lançar seu pedido no cesto de oração.